Pré-jogo de Fluminense e São Paulo. Na verdade é São Paulo e Fluminense. Jogo disputado hoje à noite, nesta segunda, no estádio Morumbi, né, agora com naming rights. 12 de maio, na verdade 13 de maio, essa segunda-feira. Tudo que você precisa saber sobre essa partida muito importante para o Fluminense você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral. E, cara, vamos embora. Hoje tem Fluminense em campo, hoje é dia do Flu. São Paulo e Fluminense, jogo disputado no estádio Morumbi, lá em São Paulo. Estaremos lá ao vivo, o jogo é às 8 da noite, a transmissão é só do canal Premier, mas você sabe que tem a nossa transmissão em áudio, com todo aquele pré-jogo maneiro, sempre do estádio. Vamos aí para São Paulo nessa segunda pela manhã cedo, vamos de carro, eu, Lessa, o Fio e o Cauã. Estaremos diretamente lá do estádio do São Paulo para fazer essa cobertura. Então, a partir de 6h30 da tarde, você tá no metrô voltando, tá no carro, no trânsito e tal, tá voltando de casa do trabalho, tá saindo da escola, já tá em casa, trabalha, liga ali 6h30, já deixa tocando na televisão, no computador, no celular, no fone de ouvido, para poder acompanhar a nossa transmissão, beleza? A partir de 6h30 da tarde, aqui no Raiz Tricolor e principalmente lá no Jornada KTO 1902, já começa a cobertura. Esse jogo entre Fluminense e São Paulo é o jogo de número 132 do Fluminense, entre Fluminense e São Paulo. 48 vitórias nossas, 56 deles e 27 empates. Nossa última vitória lá no Morumbi foi em 2019. Uma vitória por 2-0, a gente brigando ali contra o rebaixamento, gol do Digão e do Marcos Paulo. Uma boa atuação do Marcos Paulo, inclusive, nesse jogo. Mas hoje o cenário não é um cenário de reta final de Campeonato Brasileiro, mas infelizmente é um cenário chatinho, tá? Olha a tabela aí só da partida, aliás, a tabela do Brasileirão. Fluminense não vai aparecer até que a gente chegue na parte da zona de rebaixamento. Fluminense é 17º com 5 pontos, tá atrás do Corinthians, do Juventude e do Criciúma, todos eles empatados com 5 pontos, mas o Fluminense é quem tem o pior saldo de gols, principalmente por ter tomado 3-0 do próprio Corinthians, né? Se não tivesse perdido por 1-0 aqui, a gente estaria na frente dessa galera toda, estaria em 15º aqui em relação a saldo de gols. Então, Fluminense está no Z4. Essa é a primeira frase ali que a gente, até agora, só falei fato, né? A vitória do Vasco colocou a gente na zona de rebaixamento. Agora a gente começa a fazer uma análise disso. Vamos lá. O Fluminense precisa de quê para sair do Z4? Basicamente empatar com a equipe do São Paulo hoje. Óbvio, o Vitória e o Atlético Goianiense ainda tem jogos a menos também, né? Eles também têm 5 jogos, já jogaram nessa rodada, mas tem jogo atrasado. Mas tem 1 ponto só cada um, então não poderiam passar a gente se a gente saísse da zona de rebaixamento com empate. Só que a questão, obviamente, a gente não tá ligando para estar ou não estar na zona de rebaixamento nessa rodada. Isso é um número chato, né? Que, pô, ninguém quer estar na zona de rebaixamento em rodada nenhuma, mas é um fato. Tá na zona de rebaixamento na 5ª, na 6ª rodada não é um problemão e tal, que a gente vai fazer alarde, meu Deus, zona de rebaixamento e tal. Não. Só que o que a gente olha é que, meu amigo, se você continua na zona de rebaixamento na 6ª rodada, você tá perdendo muito ponto no início do campeonato. Seriam 6 rodadas, o Fluminense teria 5 pontos, e isso significaria que faltariam 32 rodadas. E nessas 6 rodadas a gente já teria diferença, por exemplo, para Bahia e Atlético Paranaense de 7, 8, 9 pontos. Então a gente tá ficando para trás. Esse é o maior problema. Não é o fato de estar ou não estar na zona de rebaixamento, mas é ficar para trás num campeonato extremamente complicado como é o Campeonato Brasileiro. Coloco outro ponto aqui também. A gente não joga na rodada que vem. O Campeonato Brasileiro não deve paralisar geral, mas os jogos dos times do Rio Grande do Sul, estes sim estão paralisados. E no domingo que vem, que seria a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente pegaria o Juventude em casa. Um jogo pra gente conquistar 3 pontos, que a gente seria extremamente favorito. E esse jogo vai ser adiado lá pra frente.
não acontecerá no próximo domingo. O que significa que, se a gente não ganhar o São Paulo hoje, ou pelo menos não sair dessa zona de rebaixamento, não sair dessa parte de baixo do campeonato, e eu coloco ganhar o São Paulo, porque a gente perdeu pontos bobos contra Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro em casa, então a gente tem que ganhar sim fora de casa. Se a gente não ganhar, a gente não joga na rodada que vem, e quando a gente voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, na outra rodada é um clássico contra o Botafogo. Que vá lá, não tá essa maravilha bizarra toda, mas o Botafogo é quarto colocado do campeonato e terá o mando de campo nesse clássico. Nosso desempenho clássico ultimamente não é muito bom. Então, assim, a gente olha pra frente no Campeonato Brasileiro e a gente não vislumbra um caminho extremamente fácil. O jogo contra o São Paulo hoje é fácil? Claro que não. Óbvio que não é. É um jogo chato, um jogo complicado, um jogo de um time que vem numa sequência muito boa, ganhou aí 3 jogos seguidos por 3-1 fora de casa, inclusive. É a sequência do São Paulo contra as equipes que ele vem enfrentando na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Agora, o Fluminense se colocou nessa situação onde precisa, na minha opinião, ganhar da equipe do São Paulo fora de casa por causa do jogo contra o São Paulo em si? Não. Principalmente porque tropeçou contra o Atlético Mineiro e contra a Red Bull Bragantino. Vai ter que ir buscar esses pontos que deixou pra trás. E tem que começar hoje nesse jogo contra o São Paulo. É fácil? Nem um pouco. Jogo difícil pra cacete. Eu falei da sequência de 3-1, mas quando você volta ali no jogo de São Paulo, tem um empate contra o Palmeiras, 2 vitórias fora de casa contra o Atlético Goianiense e Barcelona. Ou seja, o São Paulo, desde que começou a jornada dele fora de casa, só perdeu pro Flamengo no Maracanã e depois vem ganhando direto. Então, de volta para jogar no Morumbi, ou seja, é um time que vem numa sequência muito boa desde que esse treinador, o Zubeldia, o equatoriano, assumiu. Isso torna essa missão muito difícil. Mas sabe o que era mais fácil? Era ter ganhado, vou repetir mais uma vez, ter segurado a vitória contra o Atlético Mineiro e não ter tomado aquela com 2 gols em 5 minutos contra o Red Bull Bragantino. O Fluminense precisa jogar hoje no Morumbi contra um adversário difícil para ganhar. Gabriel, mas exigir vitória e tal, São Paulo é um time forte. Nosso time também. De atual campeão da Libertadores, investiu para poder ter um bom elenco para poder ir ganhar lá. Ah, se empatar você vai achar ruim. Aí é outra história. Aí é a avaliação do jogo. Mas o Fluminense precisa entrar no jogo de hoje não podendo se contentar com um empate de boa. Se entrar, como foi, por exemplo, contra o Colo-Colo, como foi contra o Cerro Porteño, pelo Brasileirão. O Fluminense precisa entrar para jogar bola e ganhar o jogo. Empatar, perder, é do jogo, acontece. Mas a tabela mostra pra gente que a gente não pode dar mole agora no início, porque depois, meu amigo, derrota chama derrota, abismo chama abismo, e aí eu quero me livrar logo dessa parte lá de baixo. Como ganhar o São Paulo? Aí a gente fala agora na parte do bola em campo. Vamos lá, tá? Escalações vão aí para a tela. A gente vai dar uma olhada porque o Fluminense tem desfalques, né? E o São Paulo também. Tá aí na tela, ó, escalações prováveis dos dois times. Fluminense provavelmente, mas aí esse aqui vai ter muita discussão sobre o time do Fluminense, tá? Fábio no gol. Na lateral direita, Guga ou Marquinhos. Manuel e Felipe Melo na zaga, ou Antônio Carlos, ou Felipe Andrade. E na lateral esquerda, Marcelo ou Diogo Barbosa. Martinelli, Lima ou Alexander, Terãs, ou Keno, ou Marquinhos, John Arias e Germancano. Tem muitas dúvidas. Vamos lá, esclarecendo as dúvidas, tá? Douglas Costa tá fora da partida, sentiu uma lesão no jogo contra o Colo-Colo, não joga contra o São Paulo. O Marquinhos vinha atuando como lateral direito, pode voltar para a posição dele e o Guga ser acionado como lateral direito, já que o Samuel Xavier também tá fora por lesão, ou então o Marquinhos ser mantido na lateral direita e Keno, que é um dos atacantes que tá de volta agora, tava fora por lesão, voltou agora, pode ser escalado na ponta com o Marquinhos ainda de lateral. Outra dúvida, Felipe Melo e Marcelo, os dois viajaram para São Paulo, mas o Fluminense não sabe ainda se eles vão ter condições de jogo ou não. Marcelo jogou os 90 minutos dos últimos 2 jogos, Felipe Melo também vem numa maratona jogando direto, então há essa possibilidade de que os dois não sejam titulares, ou algum deles. Antônio Carlos é o mais cotado para roubar a vaga do Felipe Melo, nesse caso, e o Diogo Barbosa é a opção no lugar do Marcelo. Então, se eles não jogarem, pode ter essa mudança. No meio de campo, quem está fora do time titular é o Paulo Henrique Ganso, além do André, que está lesionado. Então, quem vem jogando seria Martinelli, Lima e Ganso. Ah, Ganso não tá. Quem joga? O Ganso tá suspenso. Renato Augusto está lesionado. Quem joga?
A opção pode ser pelo Davi Terães, ou então a entrada do Alexander, que é quem o Diniz vem acionando, adianta um pouquinho o Lima, e aí a gente veria o Lima fazendo ali essa função de meio de campo. Ainda sobre a parte do time ali, do desenho tático, né? O Fluminense tem uma possibilidade até de jogador de voltar, que é o John Kennedy. O jogador foi reintegrado ao grupo, vai, né, enfim, tá entregue à comissão técnica, viaja para São Paulo, tá de volta depois da sequência, né, de casos de indisciplina. E aí, enfim, a gente não é giro de notícias aqui para debater isso, mas não sei até que ponto é mesmo o John Kennedy voltando ao bom comportamento, se é só o desespero de falta de opções no ataque e adiantando esse processo. Acho difícil até que seja isso, acho que estão se controlando bem com isso. Espero que o John Kennedy também se controle bem, né, agora, e siga a carreira de jogador de futebol, né, e não a carreira que ele disse lá naquele vídeo lá da Libertadores de promotor de eventos da noite, né. O foco dele tem que ser no futebol, tem bola, todo mundo sabe. Vai ser importante nesse jogo? Vai ser utilizado pelo Diniz? Não sei. Não é muita cara do Diniz chegar e já botar ele titular de cara. Mas acho que pode acabar sendo acionado no segundo tempo. Eu espero que a gente não precise usar o John Kennedy, que significaria que a gente estaria precisando do resultado para o segundo tempo. Vamos ver como é que vai ser a postura do Diniz com relação a esse retorno do John Kennedy. A gente já viu a forma como ele fez com o Alexander mais gradativamente. São muitas possibilidades de mudança, um time muito mexido. E aí isso contrasta um pouco, é o oposto, né? Se opõe um pouco àquilo que eu vinha falando de que o Fluminense precisa ganhar. O Fluminense se colocou nessa situação no Campeonato Brasileiro porque toda rodada tem um desfalque, toda rodada tem um problema, mas isso faz parte de montagem de elenco. Quando o Fluminense monta um elenco com jogadores de um pouco mais idade, ele sabe que pode acontecer isso. Quando o Fluminense monta um elenco onde tem mais Gabriel Pires do que Limas, o Fluminense sabe que pode acontecer essas questões de desfalque. Além do mais, o Fluminense joga 3 competições e já sabe disso que vai jogar um bom tempo. Então, são problemas que todos os times passam, o Fluminense está passando. E aí, meu amigo, o calendário do futebol brasileiro não te dá você não pode dar sopa pro azar para ter um mole de lesões e problemas disso. Lesões e suspensões acontecem todo jogo, inclusive no São Paulo. O Subeldia, o treinador que assumiu, tá numa sequência espetacular e etc. E vai ter desfalque pro jogo. O Caleri saiu, mesma coisa do Douglas Costa, né? Saiu sentindo no jogo contra o Cobressal no meio da semana pela Libertadores. Não vai pro jogo, provavelmente. O Lucas, que é um jogador que já tá lesionado há um certo tempo, corre o risco de ser relacionado contra o Fluminense, mas ainda não é garantia, pode só ser relacionado pro jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Então, o São Paulo tem problemas para esse jogo também. Além do Michel Araújo, que tá suspenso, né? Forçou aquele terceiro cartão amarelo, que ele já não poderia jogar, porque ele ainda tá emprestado pelo Fluminense. O Michel Araújo vem sendo titular do São Paulo. Provável escalação deles: Rafael no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Alan Franco e Arboleda na zaga, Patrick na lateral esquerda. O São Paulo vem jogando com 3 zagueiros, mas aí é provável, até com essa saída do Michel Araújo, do time a organização de volta para 4 defensores. Alisson, Damian, Bobadilha, não é aquele Bobadilha nosso, é outro Bobadilha, um volante. Juliano Galopo, Ferreirinha, Luciano e André Silva. Esse é o provável time do São Paulo. Tem um desenho tático diferente, ó. Obviamente, tem ali as suas variações também, que o Zubeldia pode provocar nesse time, mas a gente vai ver como vai ser em campo à disposição desse time do São Paulo. Como eu falei, eles vêm num momento muito bom, eles vêm numa sequência boa. Sequência do Fluminense também não é ruim, é porque a sequência do Fluminense tem esse empate com o Atlético Mineiro ali, que é um problema, mas de atuação, a atuação contra o Galo foi boa, contra o Sampaio foi boa, a atuação contra o Colo-Colo foi muito mais resultadista do que um desempenho ofensivo interessante. O Fluminense precisa dar uma resposta, não só pro time, como também para si próprio. Precisa jogar bola, ganhar um adversário fora de casa e fazer uma sequência positiva também. Esse time ainda não empolgou na temporada. E parte dessa empolgação vem com vitórias em sequência, com bom desempenho. Essa empolgação não vem com problemas no Campeonato Brasileiro e assuntos de zona de rebaixamento, etc. Novamente, não tem drama nenhum em entrar na zona de rebaixamento na 6ª rodada. Não é um absurdo, não vai ser rebaixado. Você pode até lembrar que há 2 anos atrás, a gente também estava nessa beirola de zona de rebaixamento ali, quando foi jogar a 5ª ou 6ª rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque. Só que qual que é a diferença? Lá a gente estava no início de trabalho, estava rompendo o trabalho do Abel Braga, começando o trabalho do Diniz e olhando para frente dentro do campeonato. Nesse momento, a gente não está nessa
forma de trabalho. Tá num trabalho que tem 2 anos, estruturado, e que teve 2 tropeços em casa que não poderia ter tido. Agora é hora de começar a recuperar desses 2 tropeços. Inclusive, fui lá na KTO e fiz uma aposta colocando que o Fluminense vai fazer um gol contra o São Paulo. Essa aí tá dada da KTO, tá? Eu sei, apostar em gol do Fluminense fora de casa é um negócio meio complicado. Mas olha só, Fluminense fazendo mais de meio gol, né? Ou seja, fazendo um gol. Tá pagando 1,66, tá? Lá na KTO. Se você pegar por lá pra ver questão de favoritismo, olha aqui, ó. São Paulo tá pagando 1,83 e o Fluminense pagando 4,50. O empate 3,50. São Paulo bem favorito pro jogo, segundo a KTO. Se quiser apostar aí na zebra, né? Quase o Fluminense, tá aí 4,50 pagando. Fazendo um ou outro, lá na KTO, eu julgo que tem odds interessantes, por isso recomendo a casa de aposta. E você pode ir lá no kto.com e usar o cupom JORNADA, que você dá aquela moral aí pra você ganhando um bônus e pra gente também da KTO investindo aí na mídia independente tricolor e você dando aquela moral, se cadastrando e usando o cupom JORNADA. Vamos falar da arbitragem da partida. Quem apita é o senhor Anderson Daronco. Você vai falar, Gabriel, botou uma foto de sacanagem aqui do Daronco gordo? Sim, foi mesmo, porque o Daronco, a situação do Daronco é complicada, hein? Ele foi apitar Nacional do Uruguai e River Plate, encardido o jogo no Gran Parque Central, uma loucura, apitou tão mal que foi suspenso pela Conmebol. E vai apitar o nosso jogo. Aí eu vi uma galera até falando assim, pô, o lixo da Conmebol, o cara foi suspenso da Conmebol e agora vai apitar o jogo do Fluminense no Brasileirão. Faz algum sentido, porque na teoria a Libertadores está acima do Brasileirão, né? Mas dito isso, sério que você esperou o Daronco ser suspenso da Conmebol para saber que ele não é um bom árbitro? Que ele tem mais mídia do que apito? É isso, pô. Daronco é um árbitro fraco, acho um árbitro fraco, mas que como ele tem mídia dentro do Brasil, isso faz, eu sempre falo isso, árbitro bom no Brasil não cresce. Se você conhece um árbitro, normalmente é porque ele já errou muito. Daronco é um exemplar desse. Vai apitar, mais uma vez, provavelmente a gente vai ser... Eu não digo que a gente vai ser prejudicado. O futebol é prejudicado toda vez que o Anderson Daronco entra em campo com um apito na boca. Olha só, não esquece de deixar um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se assistiu aqui até o final. Se inscrever aqui também no Raiz Tricolor. Aquela informação básica, né? Jogadores que estão suspensos. A pena Paulo Henrique Ganso. Jogadores pendurados que se tomarem um amarelo no jogo de hoje não jogam no clássico contra o Botafogo daqui a 2 semanas. Além do André que tá, né, enfim, lesionado, né? Então já não tá ali mesmo na conta. Felipe Melo, Guga, Lima e Marquinhos. Já imaginou perder Lima e Marquinhos pro jogo contra o Botafogo? Nem brinca, hein? Nem brinca. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, a gente se vê no Morumbis. Até a próxima. Valeu!